Agora vamos resolver exercícios do capítulo 4 e não 3 do livro do Okuno. Exercício 1. Calcule o comprimento de onda da linha espectral correspondente à transição do elétron do átomo de hidrogênio de n igual a 4 para n igual a 2. A que região do espectro eletromagnético pertence essa linha? Bem, se ocorre transição eletrônica no átomo, ele muda o seu estado de energia. Se ele abaixar a sua energia, porque o átomo pode ser considerado como um sistema isolado, se ele abaixar a sua energia, é porque ele emite um fóton. E se ele aumentar a energia, é porque ele absorve um fóton. E assim vamos calcular o ΔE. O ΔE é sempre dado pela energia final menos a inicial. Então, ΔE igual a E2, porque ele está indo do nível 4 para o nível 2. Então, o estado final é o estado de n igual a 2 e o estado inicial é de n igual a 4. Nós sabemos calcular a energia do nível 2, ela é menos 13,6 elétron-volt sobre 2 ao quadrado. E do nível 4 é menos 13,6 elétron-volts sobre 4 ao quadrado. Então, isso dá menos 2,55 elétron-volts. Como deu um valor negativo, o átomo perdeu energia e assim ele emitiu um fóton. Então, eu escrevi aqui, ΔE é menor que zero, isso implica na emissão de um fóton. E a energia do fóton é igual à energia perdida pelo átomo. Como ΔI pode ser negativo, mas a energia do fóton nunca é negativa, então coloquei aqui em módulo. Isso quer dizer que a energia do fóton é igual a 2,55 elétron-volts. Se eu sei a energia do fóton, eu posso calcular o comprimento de onda do fóton, pois a energia do fóton é igual a hc sobre lambda, onde h é a constante de Planck, c é a velocidade da luz e lambda é o comprimento de onda do fóton. Então, arrumando aqui, se eu tenho interesse no comprimento de onda do fóton, ele é igual a hc sobre a energia do fóton, e aí eu uso a constante de Planck agora em elétron-volt, porque a energia está em elétron-volt. E a gente sabe que 1 elétron-volt é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 joule. Então você pode converter a constante de Planck, que é dada em joule vezes segundo, em elétron-volts. E isso dá 4,14 vezes 10 a menos 15 elétron-volt vezes segundo. Aqui está a velocidade da luz, que é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, e a energia do fóton, que é 2,55 elétron-volts. Isso dá um comprimento de onda do fóton de 4.870 angstrom. Essa linha espectral pertence à região do visível e ela é a cor verde. Agora o problema 2. Qual a energia necessária para ionizar o átomo de hidrogênio quando o elétron está no estado n igual a 3? Bem, no estado n igual a 3, a energia do átomo é menos 13,6 elétron-volts sobre 3 ao quadrado. Isso dá menos 1,51 elétron-volts. É uma energia negativa e ela significa que o elétron está preso ao núcleo, né? Tem interação com o núcleo. Quando não há interação entre o elétron e o núcleo, a energia de interação aí é zero. Então, se a energia do átomo é menos 1,51 elétron-volts, se eu fornecer ao átomo uma energia de mais 1,51 elétron-volts, somando
o átomo vai ficar com energia igual a zero. E isso significa que o elétron está fora do átomo, né? Não tem interação. Daí a energia de ionização é sempre, a gente encontra trocando o sinal do estado de energia que ele tem. De modo que o ΔE de ionização é igual a menos E3, ou seja, eu vou trocar o sinal e aí vai ficar 1,51 elétron-volts. Se for realizado um trabalho sobre o elétron de 1,51 elétron-volts, esse elétron é arrancado do átomo, porque a energia de interação entre o elétron e o próton vai ficar igual a zero. 3. Qual é o raio da órbita de Bohr do átomo de hidrogênio para n igual a 5? Para calcular o raio, nós temos esta fórmula, Rn igual a n ao quadrado vezes o R1, onde R1 é o raio de Bohr e tem este valor em angstrom. Assim, aqui nós temos n igual a 5, vai ser R5 igual a 5 ao quadrado, vezes 0,53 angstrom, que dá 13,25 angstrom. É notável que quando o elétron está no estado fundamental, o átomo é pequeno, pois ele tem um raio de 0,53 angstrom. Quando ele passa para o n igual a 5, a órbita 5, aí o raio aumenta consideravelmente, ele passa a ter um raio de 13,25 angstrom. A próxima questão é: qual é a energia desse nível? Bem, então E5 igual a menos 13,6 elétron-volts sobre 5 ao quadrado. Isso vai dar menos 0,544 elétron-volts. A próxima: estando o elétron nesse nível, que energia será necessária para removê-lo do átomo? Então, se ele está neste nível, eu tenho que fornecer uma energia de mais 0,544 elétron-volts, e aí o átomo vai ficar com energia igual a zero, significa que o elétron não está interagindo mais com o núcleo. Então, a energia para ionizar é igual a menos E5, que vai ser mais 0,544 elétron-volts. Se eu fornecer esta energia ao átomo, como pode ser a absorção de um fóton com esta energia, a energia do átomo vai a zero e aí o átomo está ionizado. Qual o comprimento de onda da radiação emitida quando esse elétron efetua a transição para o estado fundamental? O estado fundamental significa n igual a 1. Então, eu tenho o comprimento de onda indo do estado 5, n igual a 5, para n igual a 1. E aí, então, eu vou calcular o comprimento de onda como hc sobre a energia. E aqui, então, vai ter a energia do fóton aqui, vai ser a diferença de energia do átomo, o ΔE do átomo. E o ΔE do átomo eu posso calcular, é a diferença de energia entre os dois estados, tomadas em a energia, essa diferença tomada em módulo, porque o fóton não possui energia negativa. Então, aqui embaixo, a energia do fóton tem que ser um valor positivo. E aí, calculando o comprimento de onda do fóton, vai ser hc, né? A constante de Planck, a velocidade da luz, que é o c, e aqui a diferença de energia entre os dois estados, aqui o estado 5, o estado 1, e tem que dar um valor positivo. Então eu mudei a ordem aqui para dar um valor positivo. Mas é só tomar o módulo de ΔE, porque o ΔE pode ser positivo ou negativo. Aí esse comprimento de onda deu 951 angstrom, que está na região do ultravioleta.
5. Qual é o comprimento de onda de de Broglie do elétron do átomo de hidrogênio no estado fundamental? Então, o estado fundamental significa n igual a 1, e o nosso interesse, então, é calcular o lambda 1. Nós temos esta relação aqui, que provém da condição de órbita estacionária do elétron girando em torno do núcleo. Ela diz que n lambda n igual a 2π Rn. Se n igual a 1, então eu tenho lambda 1 igual a 2π R1. Ou seja, na órbita 1, o comprimento de onda de de Broglie é igual ao perímetro da órbita 1, que vai ser 2πr e vai dar 3,33 angstrom. 6. Qual é a velocidade do elétron no estado fundamental do átomo de Bohr? Bem, então, estado fundamental n igual a 1, nós estamos interessados em V1. Na fórmula de de Broglie aparece a relação de Vn com lambda n. E lambda 1, então, é igual a H sobre mV1. Mas lambda 1 nós calculamos no exercício anterior. Então, nós temos essa fórmula aqui, é só substituir os valores. V1 igual a constante de Planck, mas aqui dada em Joule vezes segundo, porque aqui nós temos que usar o Sistema Internacional de Unidades. Inclusive aqui o lambda 1 era 3,33 angstrom e nós precisamos colocar aqui seu valor em metro, que dá vezes 10 a menos 10 metro. E aqui o seu valor da massa em quilograma, que é 9,11 vezes 10 a menos 31 quilograma. E aqui isso vai dar 2,18 vezes 10 a 6 metros por segundo. Assim, a gente vê que a velocidade do elétron é muito grande, segundo o modelo de Bohr. Ele, mesmo o átomo sendo pequeno, ele gira com a velocidade de 2,18 milhões de metros por segundo. 7. Quantas revoluções, em média, deve efetuar um elétron no estado n igual a 2 de um átomo de hidrogênio antes de passar para o estado n igual a 1? A vida média de um estado excitado é de aproximadamente 10 a menos 8 segundos. Bem, temos que imaginar então que o elétron sofreu uma transição do estado n igual a 1 para o estado n igual a 2. Aí a pergunta é, quanto tempo ele fica no estado n igual a 2 antes de cair de volta para o estado n igual a 1? Ele disse aí que é 10 a menos 8 segundos. Então ele fica ali no estado n igual a 2 por apenas 10 bilionésimos de segundo. Mas ele ali no estado n igual a 2, ele fica dando voltas em torno do núcleo, porque ele tem uma velocidade v2 e aí ele vai girar em torno do núcleo. A pergunta é, quantas voltas ele dá antes de voltar para o estado fundamental, se ele fica ali apenas 10 a menos 8 segundos? Então, o que eu posso fazer para calcular o número de revoluções é calcular o espaço percorrido dividido pelo perímetro da circunferência. Ou seja, se eu tenho a velocidade v2 e eu tenho o intervalo de tempo que ele fica ali, eu calculo o espaço que ele percorre na órbita 2. E aí, se eu dividir pelo perímetro da órbita, eu vou chegar no número de voltas que ele vai dar nessa órbita. Então, é preciso conhecer V2 e R2. V2 para calcular o espaço percorrido e R2 para calcular o perímetro da órbita. O R2 é dado por 2 ao quadrado vezes R1. Isso vai dar, então, 2,12 angstrom. E para achar o comprimento de onda da órbita 2,
porque eu preciso usar o comprimento de onda da órbita 2 aqui para calcular a velocidade. O meu interesse é na velocidade. Aí, para calcular, achar V2, eu preciso do lambda 2. Então, vamos calcular primeiro o lambda 2. Eu tenho na fórmula que a condição de órbita estacionária é 2 lambda 2 igual a 2π R2. Ou seja, na órbita 2, o elétron, ao girar, descreve dois comprimentos de onda. Então, dois comprimentos de onda é igual ao perímetro da órbita. Assim, eu tiro que isso aqui é 2π, o R2 é 2 ao quadrado, né? Que já está lá, né? Vezes 0,53. Aí eu tiro que lambda 2 é 6,66 angstrom. Daí, se eu tenho lambda 2, agora eu vou calcular o V2. V2, então, vai ser a constante de Planck sobre a massa do elétron e sobre o comprimento de onda do elétron na órbita 2. Aí eu tenho que usar, como no exercício anterior, a constante de Planck em Joule vezes segundo, a massa do elétron em quilograma e o comprimento de onda em angstrom. E aí eu fico que a velocidade do elétron na órbita 2 é metade daquela na órbita 1, que é 1,09 vezes 10 a 6 metros por segundo. Daí então eu tenho agora a velocidade, eu vou usá-la aqui para calcular o espaço percorrido. O espaço percorrido é a velocidade vezes o tempo. A velocidade está aqui e o intervalo de tempo está aqui, que é 10 a menos 8 segundos. E aí eu vou calcular aqui embaixo o perímetro da órbita, que é dado por 2πr. Como o raio é 2,12 e eu tenho que colocar aqui seu valor em metro. E aí vai dar 2π vezes isso aqui, o raio. Aí eu chego que o número de revoluções é 8,18 vezes 10 a 6 revoluções na órbita 2. Ou seja, quando o elétron sofre transição de n igual a 1 para n igual a 2, ele fica no estado n igual a 2 por apenas 10 bilionésimos de segundo. Mas, mesmo assim, ele, nesse intervalo de tempo, ele dá na órbita 2 8,1218 milhões de voltas. Só corrigindo, aqui eu preciso colocar o valor de lambda 2 em metro. Portanto, ele está aqui em angstrom, eu vou passar aqui para metro. E aí, um angstrom é 10 a menos 10 metros. Bem, nesse exercício, poderia ser feita uma pergunta diferente. Ao invés de n igual a 2, poderia ser n igual a 3, n igual a 4, n igual a 5. Por exemplo, se a pergunta quantas voltas o elétron dá na órbita n igual a 5 antes de cair para o estado fundamental, aí o que eu teria que fazer? Seria o mesmo procedimento, mas se é a órbita 5, eu tenho que calcular aqui V5 e o R5. Aí, calculando o V5, eu vou usar aqui a velocidade na órbita 5, e aqui é o intervalo de tempo, é a mesma coisa. E aqui eu vou usar o perímetro da órbita 5, então aqui eu tenho que usar o R5. Daí, se eu calcular o R5 e o V5, eu acho o número de revoluções que o elétron daria na órbita 5 antes de decair para o estado fundamental. O exercício 8 está resolvido aqui, mas eu não vou fazer nenhum comentário sobre ele. Eu vou comentar o exercício 9. Calcule as energias total EN, potencial UN e cinética KN do elétron do átomo de hidrogênio nos estados quânticos N igual a 1, 10 e infinito em elétron-volt. Bem,
As energias são dadas por esta fórmula. Se eu quero determinar E1, eu coloco N igual a 1 aqui e encontro este valor. Para E10, eu vou usar N igual a 10, então vai ser este valor aqui dividido por 10, por 100, 10 ao quadrado, aí dá 100, e E infinito é igual a zero. Quando N tende para um valor grande, a energia vai a zero. É bem conhecido que a energia potencial entre o elétron e o núcleo é dada por esta expressão, menos este valor entre parênteses, enquanto Bohr achou que En é igual a menos meio vezes o mesmo valor entre parênteses. Assim fica fácil calcular o N, porque se eu tenho os valores de En aqui, os valores de UN é só multiplicar por 2. Assim, o 1 vai ser 2 vezes menos 13,6 elétron-volts e vai dar menos 27,2 elétron-volts. O 10 é 2 vezes este valor e dá aqui então menos 0,272 elétron-volts. E o infinito é igual a zero. Bohr também encontrou que as energias cinéticas dos níveis são dadas por esta expressão aqui, que é igual a mais meio vezes este valor entre parênteses. E aqui são então os mesmos valores, ou seja, a energia cinética é igual à energia total do átomo com o sinal trocado. Então, se E1 é igual a menos 13,6, K1 é igual a mais 13,6 e assim por diante. E também é observado que En é igual a UN mais Kn, mostrando que no átomo as forças são conservativas. Este é o exercício 9, mas é do capítulo 9. Um átomo de hidrogênio, exemplo do sistema considerado no problema 8 do capítulo 9, no estado N igual a 2, portanto E2 igual a menos 3,4 elétron-volts, absorve um fóton de 4,2 elétron-volts de energia e se ioniza. Calcule em elétron-volt a variação da energia potencial do elétron emitido. O trabalho sobre ele realizado pela força elétrica entre ele e o núcleo do átomo. E a energia cinética do elétron emitido. Assim, nós temos aqui o nível E2 de energia. O 2 vai ser, então, 2 vezes o valor da energia total, que vai dar menos 6,8 elétron-volts. E a energia cinética do nível 2 é igual à energia total do nível 2, mas com sinal positivo. Então vai ser mais 3,4 elétron-volts. O ΔU vai ser igual a UF menos UI, porque ele está perguntando a variação de energia potencial do elétron emitido. Agora, se o elétron for emitido, a energia final é zero, porque não há mais interação entre o elétron e o núcleo, ele foi emitido. Então, o F final é zero, e o U inicial é esta energia que ele estava no nível 2, menos 6,8 elétron-volts. Assim, o ΔU vai dar 0 menos 6,8, então dá mais, né, 6,8 elétron-volts. E os alunos aprenderam lá atrás que o trabalho é igual ao negativo da diferença de energia potencial. Então, o trabalho será negativo menos 6,8 elétron-volts. Esse é o trabalho que a força elétrica realiza quando o átomo se ioniza. Veja que o trabalho tem que ser negativo mesmo, porque a força elétrica é de atração entre o próton e o elétron. Então, é de atração, é uma força para dentro, e para ionizar o átomo precisa ser feito um deslocamento de afastamento, uma força para fora.
quer dizer, desculpa, um deslocamento para fora e a força é para dentro. Como a força está no sentido contrário ao deslocamento, o trabalho tem que ser negativo e aí deu um valor consistente. Aí ele pergunta a energia cinética do elétron emitido. Então vamos calcular primeiro o ΔE. A gente sabe que o ΔE ocorreu devido à absorção de um fóton, e o fóton tem 4,2 elétron-volts. Se o fóton foi absorvido, significa que o sistema incorporou essa energia e ele aumentou a energia. Então, ΔE é igual à energia do fóton recebida, que é mais 4,2 elétron-volts. Mas o ΔE também é dado por EF menos EI. E o EI eu conheço porque era menos 3,4, ele estava no estado E2. Então eu conheço esse EI e eu conheço o ΔE, que é 4,2 elétron-volts. Daí eu posso tirar a energia final. A energia final aqui, ó, como EF menos EI igual a 4,2 elétron-volts, passando o EI para cá, né? O EF vai ficar 4,2 mais EI, ou seja, 4,2 menos 3,4 elétron-volt. E aí vai dar, então, 0,8 elétron-volts. Então, já que EF é igual a essa energia aqui, e sabemos que a energia mecânica é dada pela energia cinética mais a energia potencial, então EF igual a KF mais UF. Só que o F eu não tenho mais, porque a energia potencial final é zero, porque não há mais interação entre os dois. Então, o F sendo zero, a energia que vai sobrar vai ser só de energia cinética. De modo que a energia cinética final do elétron é 0,8 elétron-volts. Isso significa que o elétron estava no nível 2 de energia, ali no átomo, recebeu um fóton de 4,2 elétron-volts, se ionizou, e aí, ao se ionizar, ele ficou com essa energia que sobrou, né, da ionização, porque para ionizar precisaria só de mais 3,4 elétron-volts. Aí, como o fóton tinha 4,2 elétron-volts, sobrou 0,8 elétron-volts. E aí, essa energia aparece como energia cinética do elétron. Bem, agora vamos ao problema 11. Os 6 primeiros níveis de energia do elétron mais externo do átomo de sódio são esses 6 níveis aqui, né? Então, mais externos do sódio. Porque o sódio tem 11 elétrons. Assim, a configuração dele é 1s2, 2s2, 2p6. Até aqui foram colocados 10 elétrons. E ele tem um elétron na última camada, na camada 3. Veja que aqui tem 3p e 3d, mas ele só tem um elétron nessa camada. Assim, o sódio é muitas vezes chamado de hidrogenoide, porque ele se parece com hidrogênio, porque como aqui existem 10 elétrons, esses 10 elétrons em termos de carga neutralizam 10 prótons. E aí, como são 11 prótons, então teria um próton sobrando e mais um elétron na última camada. Daí ele fica com uma semelhança com o átomo de hidrogênio, pelo menos em termos de cálculo dos níveis de energia. E a primeira pergunta que ele faz é: qual é a energia de ionização do átomo de sódio? Bem, quando o sódio vai ionizar, se transformando no sódio 1+, ele perde o elétron da última camada. Então, a ionização é feita com uma energia de mais 5,1
elétron-volts, porque se a energia de ligação é menos 5,1 elétron-volts, se eu fornecer uma energia de mais 5,1, esse elétron vai sair do átomo. Para arrancar elétrons desses níveis mais internos, aí é preciso uma energia bem maior, certo? Então, o ΔE de ionização é menos E5S, 3S, desculpa, E5 é 3S, que aqui vai ficar mais 5,1 elétron-volt. Aí a segunda pergunta é: qual é o comprimento de onda da radiação emitida na transição do elétron do estado 3D para 3P? Então, 3D ele estava com essa energia de menos 1,6 elétron-volts e ele vai mudar para um estado de energia de menos 3 elétron-volts. Então, ele vai perder energia, de modo que ele vai emitir radiação mesmo. Para saber o comprimento de onda, eu preciso determinar qual é a energia do fóton. E a energia do fóton é igual ao ΔE do átomo. Então vamos calcular o ΔE do átomo. É a energia final menos a energia inicial. E o ΔE se refere à transição de 3D para 3P. Aí então vai ser igual a 3P é a final. Então 3P é menos EI, que vai ser menos E de 3D, que esta é a inicial. Daí a energia de 3P é menos 3 elétron-volts. E a energia de 3D é menos 1,6 elétron-volts. Aqui eu errei, é 1,6. Aí então menos com menos dá mais. Então vai ficar menos 3 elétron-volts mais 1,6 elétron-volts vai dar menos 1,4 elétron-volts. Esse é o ΔE. O sinal de menos indica que vai ser emitida uma radiação e a energia do fóton é o módulo de ΔE, que é igual a mais 1,4 elétron-volts. Se eu tenho a energia do fóton, eu posso determinar por esta relação o comprimento de onda do fóton. Aí ele vai ser Hc sobre a energia do fóton, onde a constante de Planck tem que ser colocada em elétron-volt, porque a energia do fóton foi dada em elétron-volt. E aí vai ficar então um comprimento de onda de 8.871 angstrom. A pergunta do item C é: qual a transição da linha amarela do sódio com este comprimento de onda? Bem, quando jogamos sal de cozinha no fogo, nós observamos uma luz amarela, ele emite uma luz amarela. Isso é porque, com o calor do fogo, o elétron transiciona deste nível para este, para o nível imediatamente superior, absorvendo calor, e quando ele volta para o estado normal dele, ele emite uma luz amarela do sódio. Então, quando a gente faz isso jogando sal de cozinha no fogo, a gente está fazendo uma espectroscopia do sódio. Bem, se eu tenho comprimento de onda, eu posso calcular a energia do fóton. E aí, com a energia do fóton que foi emitido, eu calculo o ΔE. E com o valor de ΔE, eu vou observar aqui a que transição corresponde. Então, a primeira coisa é calcular a energia do fóton, que é igual a ΔE. A energia do fóton é a constante de Planck vezes a velocidade da luz, dividida pelo comprimento de onda que foi dado. E aí a energia do fóton é 2,1 elétron-volts e o ΔE vai ser menos 2,1 elétron-volts, porque essa luz vai ser emitida, então o fóton vai ser emitido. Aí então eu vejo que entre esses dois níveis existe uma diferença de energia de 2,1 elétron-volts. E como tem que ser menos 2,1, então tem que ir daqui de 3P para 3S.
porque aí eu tenho um ΔE de menos 2,1 eletronvolts, e a transição então vai ser de 3P para 3S, porque deve ocorrer uma emissão do fóton. Bem, agora vamos resolver um exercício que eu mesmo preparei. Um átomo de hidrogênio absorve um fóton de comprimento de onda lambda igual a 4.140 angstrom e se ioniza. Se a energia cinética do elétron emitido é de 2,15 eletronvolts, qual o estado de energia do elétron antes de absorver o fóton? Bem, se ele deu o comprimento de onda, eu posso calcular a energia do fóton e assim descobrir o ΔE do átomo. A energia do fóton é dada pela constante de Planck vezes a velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda, mas em metro. E a energia do fóton então foi de 3 eletronvolts. Isso é igual ao ΔE do átomo. O ΔE do átomo é igual a mais 3 eletronvolts porque o fóton foi absorvido, como está aqui. Absorve um fóton de comprimento de onda tal. E ele também deu a energia cinética final do elétron, depois que ele é arrancado do átomo, que é de 2,15 eletronvolts. E a energia potencial final é igual a zero, pois no final o átomo está ionizado. Então não há mais interação do núcleo com o elétron e a energia potencial é igual a zero. Aí, da energia mecânica, eu sei que Kf mais o F é igual a EF. Assim, eu posso determinar a energia final, que é igual a Kf mais o F, que é zero, e a energia final, então, do sistema, do átomo mais o elétron, né, é igual a 2,15 eletronvolts. E, então, o ΔE do átomo é igual à energia do fóton. E a energia final eu acabei de calcular. Assim eu posso determinar a energia inicial, porque o ΔE do átomo é igual a EF menos EI. Então, ΔE do átomo é igual à energia do fóton, que é 3 eletronvolts. A energia final nós calculamos aqui, é igual a 2,15 eletronvolts, menos EI. Aí, então, eu posso determinar EI. EI é igual a menos 0,85 eletronvolts. Esse, então, é o nível de energia onde o elétron estava. Como eu tenho essa expressão, eu posso calcular o N2, né? E assim determinar qual o N ou qual o estado de energia onde o elétron estava antes de absorver o fóton. A energia aqui então é menos 0,85 eletronvolts, aqui fica menos 13,6 sobre N2. Eu passo N2 para lá e o 0,85 para cá, eu fico que N2 é igual a 16 e N é a raiz disso, que é 4. Ou seja, o elétron estava no nível 4 e tinha uma energia de menos 0,85 eletronvolts quando absorveu esse fóton e aí ficou com essa energia cinética aqui fora do átomo. Bem, eu coloquei mais 3 exercícios aqui do livro do Okuno, que estão resolvidos, mas eu não vou comentar. São eles o 12, o 13, tem duas partes do 13 aqui, e o 14. A sugestão é que o aluno faça esses exercícios todos aí e olhe eles resolvidos aí na medida que precisar, e se não conseguir entender pelo PDF a resolução aí, então ouçam o vídeo.